O Brasil produziu muito pouco. E quando produziu, teve pouca efetividade. No primeiro tempo foram só 6 finalizações da seleção brasileira. Pô, como é que não goleou a Venezuela? As coisas mudam. A Venezuela hoje tem caras que estão mais acostumados com futebol internacional, até com grandes ligas e tudo. Mas o Brasil precisa vencer a Venezuela em casa. Isso aconteceu com jogadores do calibre de Vinícius e de Neymar e dos outros também, Casemiro. Teve muito erro técnico também, não foi só erro coletivo, teve erro coletivo que aí sim dá para a gente conversar, que vai passar um tempo para assimilar, mas ainda assim tem que ganhar o jogo. O Tite, onde juntos com outros atletas, rendiam muito melhor coletivamente, né? Não dá para comparar o futebol que o Brasil terminou jogando, eliminado da Copa do Mundo, com o futebol que o Brasil está jogando agora. Galera, o Brasil ficou no empate com a Venezuela. Que vergonha! Cara, tinha que vencer jogando em casa, cara. Cobraram o olho da cara no ingresso pra passar uma vergonha dessa. Coitado do torcedor que pagou caro no ingresso pra ver esse futebol, ó, desse tamanhozinho aqui, ó. Empatamos com a Venezuela em casa pela primeira vez na história. Separei pra vocês aqui as análises dos comentaristas do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos ver então o que os especialistas vão falar sobre este jogo pífio do Brasil. Simbora. Vamos falar a partir de agora, durante 1 hora de Brasil 1, Venezuela 1. Para desapontar, né, Breiler? Nossa, bem? E como, Paulo? Boa noite para você, para os companheiros, fã de esporte. Acho que até com 1-0. Sim, né? Tem um jogo bem insosso da seleção brasileira. O time não conseguiu render o que se propôs a fazer. A gente sempre pontua também, porque já passou daquele tempo em que a Venezuela era cachorro morto, um futebol que evoluiu, apesar de ter ficado em último lugar nas últimas eliminatórias, mas é um adversário respeitável. Agora, feita essa ponderação, até porque a Venezuela só tinha sofrido um gol e foi um jogo em que a Colômbia teve dificuldades para ganhar também em casa. Mas ponderando o mérito adversário, e teve mérito em segurar esse empate, o Brasil produziu muito pouco. E quando produziu, teve pouca efetividade. No primeiro tempo foram só 6 finalizações da seleção brasileira. Então, o Diniz tentou reproduzir um pouco do que faz no Fluminense, juntando muita gente em torno da bola. A gente percebeu uma inclinação da seleção brasileira para o lado esquerdo no primeiro tempo, tentando ali com o Rodrigo se aproximando do Vini Júnior, Neymar aparecendo por ali. Não funcionou e, a partir disso, não teve repertório. Esse repertório da seleção para buscar uma alternativa ao jogo pelo lado esquerdo praticamente inexistiu. O Danilo não conseguia, não é um jogador de jogar aberto, tanto é que o Marquinhos, em alguns momentos, tentava apoiar pelo lado direito. Entra o Ian Couto, que dá um pouco mais de profundidade, até no começo do segundo tempo faz uma boa jogada com o Neymar, mas ainda assim a seleção teve pouco repertório. Isso aí me chamou a atenção. A gente pode fazer outras ponderações também sobre o gramado. O estado estava visivelmente ruim na Arena Pantanal, o calor de 32 graus, mas ainda assim a pior atuação da seleção sob o comando do Diniz. Até mesmo aquele jogo com dificuldades contra o Peru, o Brasil conseguiu criar um pouco mais. Conseguiu ser um pouco mais inventivo e mesmo com a volta do Vini Júnior, que se esperava até mais o Brasil agressivo pelo lado, tendo esse jogo de fundo, isso não aconteceu. Então foi um jogo decepcionante, além do resultado, como você falou, se tivesse vencido por 1-0, a avaliação seria a mesma, um jogo bem abaixo da seleção. Assim, o Breiler tem toda a razão, né? Porque assim, é muito fácil você olhar para a história, para a representatividade, chegar aqui e dizer, pô, como é que não goleou a Venezuela? As coisas mudam, a Venezuela hoje tem caras que estão mais acostumados com futebol internacional, até com grandes ligas e tudo. Mas o Brasil precisa vencer a Venezuela em casa. É isso. Né? Não é isso? Sim, precisa vencer. E aí, Paulo, primeiro, boa noite, prazer estar com vocês. Ridículo. Vitor, Breiler, Paulo, fãs do Vitor Birner. Do Vitor Birner e fã do porque esporte. tem os fãs do Linha de Passe e os fãs do Vitor Birner e os fãs do Linha de Passe, porque são fãs do Vitor Birner. Alvo sem ter falado nada, né? Famosos Birnetes. Os Birnetes. Para mim, assim, é óbvio. O início de trabalho, tal. Assim, mas eu não vou dar muito papo para isso não, tá?
Sim, porque a seleção brasileira tem que jogar mais. Por mais que a gente entenda que é uma ideia diferente, que o jogo é muito mais rápido, que o jogo é mais acelerado, que o jogo é descaído para um lado, porque sim, a bola, a participação perto da bola, gera muito de uma desconexão com o que os jogadores praticam nos times deles, e aí tem uma adaptação ao que o Diniz... Eu entendo tudo isso, mas a gente está falando de uma qualidade técnica superior e a gente tem que falar que a qualidade técnica não apareceu, não, tá? Não é só o coletivo, não. Várias vezes, a gente estava vendo o jogo junto, várias vezes, poxa, mas o Vinícius demorou a dominar essa bola ou não dominou aquela bola. E o Neymar com um passe... Isso aconteceu com jogadores do calibre de Vinícius e de Neymar e dos outros também, Casemiro. Teve muito erro técnico também, não foi só erro coletivo. Teve erro coletivo que aí sim dá para a gente conversar, que vai passar um tempo para assimilar, mas ainda assim tem que ganhar o jogo. Por quê? Porque na minha memória ainda está que foi a bola parada que fez a segunda vitória do Brasil no jogo contra o Peru. Que também já não foi um grande jogo. E foi a bola parada que estava dando também o placar na terceira vitória do Brasil. Em lances bem parecidos, né? Muito parecidos. Cobrança de escanteio na primeira trave. O Marquinhos, contra o Peru, sobe e faz. Contra a seleção da Venezuela, sobe, mas a bola chega, passa mais alto e encontra o Gabriel Magalhães. Então, assim, aqui não vai a crítica do fora Diniz. Claro que não. A gente precisa ser razoável. Mas aqui vai, assim, uma reflexão sobre é preciso jogar mais. E aí eu estou falando até menos do Diniz e mais dos jogadores, em alguns momentos. A parte técnica, em algum momento, pesou. A gente estava elogiando o movimento do Gabriel Jesus no sem a bola, de sair de uma posição do 9 e roubar a bola lá atrás. Só que muitas vezes também, na hora da distribuição, não aconteceu. Então, eu não vou nem individualizar, porque coletivamente a seleção brasileira, na parte técnica, não rendeu. Aí eu individualismo. Menos o Ian. Menos o Ian Couto. Que acho que teve uma partida super legal, super interessante, super, assim, que chama a atenção. Personalidade, 21 anos, estreia pela seleção principal. E o próximo jogo ele tem uma molezinha aí, que é um jogo contra o Uruguai em Montevidéu. Porque o Danilo já saiu machucado, né? Então, se tem um lado muito bom, para mim, hoje, Ian Couto. Fala, seu Vitor. Tudo bem? Boa noite agora ao senhor, ao Breiler, ao Marra, aos fãs e às fãs do esporte. Bom, eu achei os comentários de vocês muito generosos, os do Breiler mais. Primeiro, o Breiler falou do gramado, e eu concordo. Quem escolheu o gramado? CBF. Falta opção no país? Não. Então, pula o gramado. Óbvio que ele atrapalhou. Pula o gramado. Mas é uma escolha da CBF, a mandante do jogo, que tem o país inteiro, com todos os tipos de gramado, sintético, natural, E melhor. olha que tem muito gramado ruim por aí. E olha que tem muito, para definir onde ia ser o jogo. Segunda questão. Rodrigo, Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Casemiro juntos, vem de um jogo de um treinador, o Tite, onde juntos com outros atletas rendiam muito melhor coletivamente, né? Não dá para comparar o futebol que o Brasil terminou jogando, eliminado da Copa do Mundo, com o futebol que o Brasil está jogando agora. E tem uma base muito parecida. E o que compromete a seleção brasileira, o que mudou na seleção brasileira, não é o que compromete. Não é a saída do Thiago Silva que faz o jogo não fluir com a bola, né? Mas eu entendo que o Diniz tem pouco tempo, quer fazer uma transição de jogo, quer fazer mudanças. E eu não sei se elas vão funcionar ou não vão funcionar. Se funcionar, eu não sei se elas vão continuar ou não vão continuar, porque eu também não sei se o Diniz vai continuar. E o Ancelotti faz um tipo de futebol mais próximo do jogo do Tite do que faz do jogo do Diniz. Então, independentemente de funcionar ou não, vamos falar desse jogo. E nesse jogo as coisas foram muito ruins. Muito ruins. Um time sem ideias, um time que repetiu o que não funcionou muitas vezes com a aproximação que o Breiler citou do lado esquerdo, quando o Rodrigo ia para lá, encostava no Vinícius e a seleção aglomerava ali. Mas o ideal quando você faz isso é que você tem um jogador do outro lado muito aberto para você, e aí você cita Tem a inversão. no Marquinhos tendo vindo construir mais do que o Danilo. Isso é um sinal da bagunça. Não, assim, o lado esquerdo, e só o lado esquerdo hoje foi, assim, clamoroso, né? Porque às vezes vocês que são
craques nisso, às vezes detectam muito mais do que o olhar daquele que está assistindo o jogo por assistir e tal, e não está preocupado com a análise e com a capacidade que vocês têm. Às vezes, vocês detectam esse tipo de desequilíbrio que outras pessoas não percebem. Mas hoje, assim, foi um negócio que acho que assim, até o cara que tomou todas antes de assistir o jogo percebeu. Só tinha jogo por um lado. E o Diniz gosta de aglomerar jogadores em um espaço do campo. Esses jogadores têm que triangular rapidamente e assim saem na cara do gol. Se isso está bem treinado, pode funcionar. A semifinal da Libertadores, Inter e Fluminense, foi assim. O desenho do jogo foi o Fluminense pendendo pelo lado esquerdo. Mas taticamente o Inter foi melhor, independentemente disso, né? No trabalho mais longo do Diniz. E são jogadores com capacidade para esse tipo de jogo, muita capacidade, contra uma seleção muito pior. Marra falou, tecnicamente não são equipes comparáveis, não são jogadores sequer que estão no mesmo patamar. A gente está falando de jogadores aqui, quando a gente fala do meio campo do Brasil para frente, com exceção do Richarlison. Jogadores do primeiro escalão do futebol. O Richarlison joga, mas eu não o considero um jogador do nível, na sua posição, do Vinícius Júnior, do nível do Rodrigo, do nível do Casemiro, do nível do Neymar, né? Mesmo o Neymar, que esse é um capítulo à parte. Então, eles podiam fazer isso direito. Mas quando não funciona, você precisa ter um jogador aberto, aí do outro lado você inverte, porque você trouxe um monte de marcadores da sua equipe no bloco que você está trabalhando com a bola e você queria espaço do outro lado, mas o jogo não era pensado. Ou se foi pensado, os jogadores não conseguiram executar. E na parte defensiva, tanto na retomada de bola no campo de frente, que é uma coisa que o Diniz gosta, quanto na recomposição, a seleção foi mal. E que acaba sendo coroada depois de algumas trocas que, para mim, uma inexplicável, que foi a continuação do Neymar no jogo, a saída do Vinícius Júnior, né? O Neymar briga demais com o juiz, reclama demais, merecia cartão amarelo antes, sabe? Descalibrado tecnicamente hoje ao extremo. O que me incomoda é um jogador muito grande, muito rodado, com Copas do Mundo nas costas, que está enfrentando a Venezuela em casa, sabendo que o Brasil estará na Copa do Mundo. Porque concordo com o Marra, não é fora Diniz, não é o fim do mundo, não é terra arrasada, mas hoje a atuação é para receber todas as críticas. E como você disse, se tivesse sido 1-0, seria para receber todas as críticas. Se o Brasil fizesse 2-0 no final do jogo, seria para receber todas as críticas. Porque essa seleção brasileira, como mostrou com o Tite, é muito melhor. Mas muito, muito melhor do que foi hoje. E é até bom você tocar no Tite, porque a essa hora já deve ter muita gente que é resistente ao trabalho do Diniz dizendo: mas se fosse o Tite, ia dar barulho, empatar com a Venezuela em casa. Ganhou todos os jogos em casa de eliminatórias, a seleção com o Tite. Mas o Tite empatou em casa com a Venezuela pela Copa América, 2019. Eu tava na Fonte Nova, foi um jogo também chato, a Venezuela se trancou. E reformulou a seleção depois da Copa América. E o Tite precisou ouvir muito, e ouviu bastante crítica e até a dificuldade de justificar. Então, um empate com a Venezuela sempre vai gerar barulho, independentemente do técnico, e críticas que, como o Marra falou, precisam ser ponderadas também, precisam entrar num contexto. E qual é o contexto? Seleção tentando jogar de uma nova maneira. Naturalmente que vai cometer muitos erros. Não é natural, como no Fluminense, você puxar 2 pontas para atuarem do mesmo lado. Isso daí vai ter ali, em algum momento, Vini Júnior e Rodrigo no Real Madrid, dificilmente fazem esse tipo de movimentação. Sim. Se aproximam muito, mas não da maneira que o Diniz pretende. Porque isso no Fluminense a gente vê sempre. Então, mas essa é uma questão legal, porque o Marra, no primeiro comentário, falou, em outras palavras, mais ou menos isso. É natural, normal o Diniz querer assinar a ponto de desvirtuar todas as características que os jogadores trazem dos seus clubes? É normal? É assim que tende a acontecer? É que a gente não consegue imaginar o Diniz fazendo alguma coisa diferente que não seja com a cabeça dele. Ele não vai conseguir fazer. Poxa, mas não dá para pensar um pouquinho como o Ancelotti pensa Rodrigo e Vini no Real Madrid? Pensar um pouquinho como... Porque o trabalho dele... Pensa o Casemiro no Manchester... Sim, eu entendo. É que o trabalho dele é um trabalho muito diferente dos outros trabalhos. Assim, Pois é, mas assim... Radicalmente autoral. Mas tudo bem, mas ele se reúne com esses caras por 2 semanas e só daqui 1 mês e meio. E afasta o sofá do saguão do hotel para treinar tal. Eu sei que não... Assim, porque eu sempre fui a favor da manutenção de parte da característica dos caras quando vem dos seus clubes. Quer ver um exemplo claríssimo? O Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, convocava o Firmino. O Firmino nunca foi 9 no Liverpool. Sim. E chegava para jogar com o Tite,
como 9. Como o cara enfiado ali no meio dos zagueiros. Não, ou você bota o cara para jogar numa engrenagem como fazia o Klopp com o Firmino no Liverpool, ou não convoca o cara como 9, porque 9 ele não é. Os 3 atacantes, ele era o que menos fazia gol. Não é? Ô Paulo, mas é praticamente impossível conseguir fazer com que isso dê química e, ao mesmo tempo, todos os jogadores atuem de maneira confortável e reproduzam o que façam nos clubes. O Tite, na seleção, ele tinha esse mantra, principalmente no início. Tentar reproduzir o que os caras faziam no clube. E qual foi uma das principais críticas que o Tite ouviu na Copa do Mundo e até antes? Vinícius Júnior jogando de maneira diferente do que fazia no Real Madrid. Então, por mais que o técnico tenha essa boa vontade, ele não vai conseguir. E o Diniz, ele já não tem essa inclinação. E até não é algo que, a princípio, os jogadores estão torcendo o nariz. Pelo contrário, há elogios, a maneira de jogar, há essa ousadia maior. Então, é uma coisa ainda muito incipiente. Não dá para a gente cravar aqui pelo empate com a Venezuela que essa vai ser a tônica. Eu até imagino que isso aí deve gerar um chacoalhão. Opa, para o jogo contra o Uruguai no Centenário... O jogo anterior também não foi bom. Vai ter que jogar de maneira diferente. Na verdade, contra a Bolívia foi bom, né? É isso. Se você parar para pensar, inclusive, a seleção Só, brasileira, teve dirigente de clube que já falou que levanta a mão para o céu para os adversários, né? A seleção brasileira jogou contra Bolívia, Peru e Venezuela. 3 seleções que ficaram fora da última Copa do Mundo e, assim, Bolívia e Venezuela, elas ficam no revezamento para saber quem fica por último. Peru tem 1 ponto e Bolívia nenhum, por enquanto. Pensando em... As últimas colocadas. O Brasil ganhou bem do penúltimo, né? Do pior time aí. Início de trabalho, não tem adversário melhor. Eu sei, são 3 adversários que vão ficar plantados lá atrás e tal. E isso foi, para mim, um problema sério da seleção brasileira no primeiro tempo. Porque tinha a bola num percentual incrível, mas a seleção da Venezuela não fazia a menor questão de ter a bola e fechava a entrada da área e aí nada acontecia. 79%. Pois é, mas era bater a cabeça na porta e voltar. Bater a cabeça na porta e voltar. 6 finalizações, gol contra 5 da Venezuela. Não conseguia 3 na direção certa e só uma. Nem bater pro gol. Nem bater pro gol em 45 minutos. É isso. Tá aí, galera, o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando este jogo ruim, horroroso da seleção. Não é horroroso, mas jogou mal, né? Jogou mal, né, cara? Tinha que ter ganhado de 1, de 2, de 3, cara. Tinha que ter ganhado, velho. A seleção brasileira do Fernando Diniz só joga do lado esquerdo, só do lado esquerdo. Cadê o meio-campo? Cadê o lado direito? Não tem uma opção, não tem uma variação, cara. Deixou a desejar, hein? Eu tinha falado aqui no começo do vídeo que o Brasil contra a Venezuela tinha empatado, nunca tinha empatado, né? Ele empatou na Copa América, mas pelas eliminatórias da Copa nunca tinha empatado, galera. Primeira vez, hein? Pelas eliminatórias da Copa, primeiro empate entre Brasil e Venezuela no Brasil, tá? Então, deixou a desejar. Terça-feira agora tem o confronto lá em Montevidéu contra o Uruguai, terça-feira às 9 da noite, tá bom, galera? Então, vamos ver, né, cara, o que o... Eu ia falar o Tite. Vamos ver o que o Fernando Diniz vai aprontar, vai preparar contra a seleção do Uruguai, que empatou hoje também, né? A seleção do Uruguai ficou no empate com a Colômbia hoje à tarde. Foi um jogaço, hein, cara? Foi melhor do que esse jogo da seleção brasileira, hein? E outra coisa que eu ia falar é o seguinte: vocês perceberam que o Neymar fez de tudo para tomar o cartão amarelo porque ele estava pendurado? Qual que é a intenção do Neymar levar o terceiro cartão amarelo para não jogar o próximo jogo? Ninguém percebeu isso? Pô, o Neymar forçou o jogo inteiro reclamando, enchendo o saco da arbitragem para tomar o cartão amarelo e o juiz não deu, cara. Parece que o juiz percebeu. Esse cara quer tomar cartão por quê? Não vou dar também. Não deu. Ele estava forçando para tomar o cartão, o juiz não deu. E é isso, o Neymar vai ter que viajar agora para jogar o próximo jogo, né? Não sei qual que era a intenção do Neymar, mas não deu certo o Neymar. Vai ter que se esforçar mais aí para ficar fora dos próximos jogos. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações e até mais. Fui!